Eduardo Bolsonaro critica Tarcísio por negociar com os Estados Unidos. É um desrespeito comigo, disse Eduardo Bolsonaro, mais conhecido como Dudu Bananinha. Dudu Bananinha disse o seguinte, pera um pouquinho. Tô eu aqui nos Estados Unidos negociando com o governo. O que você vem querer atravessar o samba aí, Tarcísio? Você tá querendo aparecer? Tá querendo tomar nosso lugar? É isso que o Eduardo Bolsonaro disse numa entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo. Entrevista essa em que ele confessou o crime de coação no curso de processo. Sim, ele é tão burro que ele confessou sem perceber. Mas eu te mostro, tá aqui, tá até, ó. O repórter pergunta assim, como espera convencer a população se houver aí uma avaliação de que a maior parte está contra as tarifas pelos efeitos que elas podem causar economicamente para o país e no próprio bolso? Ou seja, ele está defendendo as tarifas e está dizendo que é para o bem da nação. E aí o repórter perguntou assim, mas como é que você vai convencer o povo que é para o bem da nação se é no bolso desse povo que dói? Olha o que ele respondeu, presta atenção aqui. Mas eu não estou buscando convencimento da população, eu estou buscando pressionar o Moraes. Pronto, está confessado o crime de coação no curso do processo. E também o crime de obstrução de investigação que envolva organização criminosa, porque também tem lá uma acusação de organização criminosa armada. Acabou de confessar 2 crimes na lata, assim, sem nem perceber, porque é uma anta, com perdão das antas, que são um animalzinho muito útil nas nossas matas brasileiras, tá? Mas assim, com o perdão das antas, é uma anta que confessa o crime dando uma entrevista. E aí depois ele também age como sequestrador que está negociando o resgate, sabe? Olha só. A única saída para o Brasil se livrar dessa tarifa é com o Alexandre de Moraes recuar. Ou seja, livrar a cara do meu pai. É isso que ele está dizendo aqui. A primeira sinalização efetiva de que há uma vontade de sentar para negociar a tarifa com os americanos é aprovar a anistia. Ou seja, ele ainda diz assim, faz um gesto de boa vontade aí, aprova a anistia que a gente vai sentar para conversar. Eduardo Bolsonaro dizendo isso numa entrevista. Isso é uma confissão de crime, assim, claríssima. E ele diz na entrevista, não, que se eu pisar no Brasil eu vou ser preso. Certo, Eduardo Bolsonaro, dessa vez você está certo. Se você pisar no Brasil você vai ser preso porque você já deu motivos para isso, já cometeu crimes suficientes para garantir uma prisão preventiva, porque está tentando coagir os ministros que vão condenar o seu pai. Então sim, você de fato, se pisar aqui, vai em cana. E tem mais novidades sobre ele vai abandonar o mandato mesmo, não volta não. Depois da licença, ó, babau, já era. Eduardo Bolsonaro diz que provavelmente abrirá mão do mandato de deputado. O parlamentar diz que não tem condições de voltar ao Brasil, mas cita possível mudança no regimento da Câmara. Olha o que inventaram. Um deputado chamado Evair Mello está inventando de propor uma mudança no regimento da Câmara para permitir que o Eduardo Bolsonaro fique lá nos Estados Unidos e votando pelo celular, o celularzinho dando voto e participando das discussões da Câmara. Um deputado remoto, um deputado online, só para ele, sabe? É isso que o Evair Mello está propondo. É claro que isso não vai passar, isso não vai ser aprovado na Câmara, isso é certo, líquido e certo, não vai ser aprovado uma mudança de regimento desse tipo na Câmara. Mas ele está fazendo isso para quê? Se colar, caso cole, o Eduardo Bolsonaro, quando terminar essa licença de 120 e poucos dias dele, ele voltaria a ser deputado federal, longe do país, conspirando contra o país. Olha só o patriota da Shopee, que é o tal do Evair Mello, o que ele está fazendo. Mas enfim, como isso não vai virar, em julho agora, por volta do dia 20 e pouco de julho, termina a licença, acho que é 22, termina a licença do Eduardo Bolsonaro. Aí ele tem que decidir se ele volta para o Brasil ou se ele renuncia ao mandato e deixa de ser definitivamente deputado federal. Essa é a teoria, enfim, que ele próprio está dizendo que é a mais provável, que ele vai realmente abandonar o mandato de deputado federal e ficar lá nos Estados Unidos. Por quê? Primeiro porque ele ama os Estados Unidos, ele é um patriota de verdade, patriota americano, não brasileiro. Ele fala Deus salve a América, antes Deus abençoe a América, antes de falar Deus abençoe o Brasil, toda vez que ele grava um vídeo, né? Então assim, ele fica puxando o saco dos Estados Unidos. Enquanto isso acontece, os produtores, né, os industriais, os empresários que vendem produto para os Estados Unidos estão cortando um dobrado para poder achar novos mercados, tá? Está rolando, para não perder a grana. Aqui, ó. Tarifaço de Trump, produtores nacionais estudam novas rotas para a carne brasileira. Blog de Divaldo Cruz também, do G1.
matéria do Eric Rianelli, né? Os produtores estão procurando outras alternativas. Então, assim, por quê? Por exemplo, produtor de carne, o que eles estão fazendo? É bom para você entender. A carne que o Brasil vende para os Estados Unidos não é carne nobre. Não é aquela carne cara, não é a picanha, não é o filé mignon, nada disso. A carne que o Brasil vende para os Estados Unidos é uma carne de segunda, é uma carne que é usada para moer e para fazer hambúrguer. Não é para servir no churrascão maravilhoso, entendeu? Então, assim, é uma carne específica, tem que achar alguns países que tenham interesse em comprar essa carne. E aí, para isso, tem que ter uma alimentação que use esse tipo de carne. E aí, olha, encontraram no México, no Egito, no Canadá, no Chile, nos Emirados Árabes Unidos, no Vietnã e em El Salvador, seriam países que eles estão negociando para poder mandar essa carne, que não vai mais para os Estados Unidos, também por conta da tarifa de 50%. Então, os empresários estão reunidos, estão discutindo com o governo e estão procurando outros mercados, até porque a exportação de carne para os Estados Unidos, ela é de 8% do total das exportações brasileiras, então não é muito grande. É claro que não é fácil achar alguém para comprar essa carne assim do dia para a noite, mas é possível, né? E está acontecendo essa procura por esses países que eu citei. Por que não a China? Porque a China compra outro tipo de carne, outro tipo de carne mais direta para consumo, sem esse processamento, para virar hambúrguer, para moer essas coisas. Inclusive a China já compra 46% de toda a carne exportada pelo Brasil. Quase metade da carne que é exportada pelo Brasil vai para a China. Então essa perda do mercado norte-americano, claro que tem um impacto, mas não é tão grande assim quanto estão imaginando. Aliás, as exportações para os Estados Unidos como um todo, não só de carne, elas representam em torno de 11% das exportações brasileiras. Então, assim, é um tropeço, mas não é uma coisa que derruba. Dá para sobreviver sem os Estados Unidos também, tem essa, tá? Inclusive, ó, é nessa de procurar outros mercados, quem procura, o quê? Acha, né? Embraer vende 45 jatos para a Dinamarca em negócio de 21,8 bilhões de reais, tá? Então, assim, a Embraer é uma grande vendedora de aviões para os Estados Unidos. Tem os principais aeroportos americanos, por exemplo, o aeroporto de Nova York e o aeroporto de Washington, 30% dos voos que partem desses dois aeroportos, que são super movimentados, são em aviões da Embraer, aviões brasileiros. Então é um grande vendedor de avião para os Estados Unidos. Agora, com uma tarifa de 50%, um avião comum aumenta, o preço chega a aumentar 9 milhões de dólares. Então inviabiliza, não tem como. A concorrência sempre vai fazer um avião mais barato. Então tem que negociar, tem que vender para outras regiões do mundo também. E aí esse negócio com a Dinamarca vem em boa hora. 45 jatos, desses jatos aqui, eu vou mostrar para você a fotografia, olha lá. É avião grande, de passageiro, que vão para uma das companhias aéreas lá da Dinamarca e vão fazer a renovação da frota dessa empresa aérea lá da Dinamarca. Então, quem procura acha, não é só os Estados Unidos que compram avião do Brasil não, tá? Tem outros países e muitos, inclusive, que compram aviões do Brasil. E isso é muito importante, por quê? Porque torna o Brasil menos dependente desse mercado americano, que é um mercado que compra muita aeronave brasileira, né? Vamos seguir, olha só, Trump pela culatra, adorei isso aqui, essa matéria nem é de hoje, essa matéria é de 3 dias atrás, mas vale a pena. Tarifaço dos Estados Unidos já ajudou a turbinar a popularidade de líderes de países rivais. Isso é que é o ponto fundamental. O Trump bota a mão na merda. Olha só. Governos do México, do Canadá, do Reino Unido e da França, além da União Europeia, passaram a ter uma aprovação maior após serem alvos dos Estados Unidos. Especialistas analisam o efeito provocado por Trump. Exatamente o que está acontecendo no Brasil. As pesquisas estão mostrando o governo e o Lula recuperando a popularidade em razão do ataque do Donald Trump. É isso que está acontecendo. Então está dando tudo errado. Tudo que eles planejavam está dando errado. Não, muito pelo contrário, se eles achavam que essa pressão ia minar a popularidade do governo ainda mais, aconteceu o efeito oposto, né? E Donald Trump é extremamente impopular nos Estados Unidos, é o presidente mais impopular da história nesse período do mandato, inclusive 3 pontos abaixo do que ele próprio era aprovado quando foi presidente pela primeira vez, lá atrás em 2016, que ele ganhou a eleição e assumiu em 2017,
né? Então, assim, nesse mesmo período do mandato, ele já é o presidente mais desaprovado da história dos Estados Unidos. Por que que isso é importante? Porque o ano que vem tem eleições, as eleições chamadas de midterms, que é eleição no meio do mandato. Uma parte da Câmara e uma parte do Senado, são renovadas no meio do mandato do presidente. Isso pode fazer o presidente ganhar força ou perder força. Se a população não estiver muito feliz, ela vota na oposição, o que acontece? O presidente perde a maioria que ele tem no Congresso e não consegue governar. E é isso que parece que vai acontecer de acordo com a popularidade do Donald Trump, que está despencando cada vez mais, né? E, como eu disse, já é o mais desaprovado para esse período do mandato dele. Então, para ele perder as eleições do ano que vem e poder sofrer até o impeachment por conta das coisas que ele anda aprontando, não custa muito não, muito pelo contrário, tá? E vamos seguir, porque é o seguinte, essa briga Estados Unidos, Brasil, briga com as Big Techs, ela não para, é impressionante, né? Então, olha só, outra matéria aqui que foi destaque hoje também. Rumble aciona a justiça americana contra o STF após nova ordem de Moraes. Rumble é uma plataforma de vídeos igualzinha a essa aqui, concorrente dessa aqui, só que ela não opera no Brasil. E aí, Xandão deu uma decisão ontem, que vamos combinar, não precisava, né? Então, olha só. Rumble e Truth Social, opa, estou enrolando a língua aqui, Truth Social, vem ordem de Moraes como resposta direta a Trump. Rumble é, como eu falei, essa plataforma de vídeo, e a Truth Social é a rede social do próprio Donald Trump. Ele diz que está junto nesse processo porque ele usa a estrutura do Rumble, etc. e tal. Que resposta foi essa? Eles mandou bloquear a conta do Rodrigo Constantino, que é mais um dos investigados nos inquéritos que correm lá no Supremo Tribunal Federal, das milícias digitais, das fake news, né? Ele é um brasileiro que hoje mora nos Estados Unidos e tem cidadania americana, norte-americana, ou estadunidense, como você preferir. E aí, por conta disso, por conta dos ataques dele ao sistema democrático, Xandão fez o quê? Mandou bloquear a conta dele no território brasileiro. É bom deixar isso claro, no território brasileiro. Por quê? Porque é onde vale uma ordem do Xandão. Não, atravessou a fronteira, ele não manda nada. Então, ele mandou bloquear a conta e forneceu os dados cadastrais da conta do Rodrigo Constantino. Precisava? Então, acho que não. Por quê? Porque o Rumble já está bloqueado. Sim, andou rodando aí uma fake news dizendo que o Xandão mandou bloquear a plataforma depois do tarifaço do Trump. Mentira, tá? Olha só, até uma checadora de fatos aqui para você ver. Aos fatos. Rumble não foi bloqueado por Moraes após anúncio de tarifas de Trump. Sim, é verdade, não foi. Por quê? Porque já estava, um tempão. E é por isso que essa decisão é meio inútil. Essa matéria é de fevereiro, 21 de fevereiro. Moraes determina bloqueio da rede social Rumble no Brasil. Por quê? Porque ela não tem um representante legal. Ela não tem ninguém que se responsabilize por ela estar atuando no Brasil. E todas as empresas que atuam no Brasil têm que ter um responsável legal. Tem que ter alguém para receber uma intimação da justiça, para responder legalmente pelos atos da empresa. E o Rumble se negou a nomear alguém. Então, lá atrás, em fevereiro, o Xandão já mandou bloquear a rede do território brasileiro. Não pega, a não ser por VPN, você não consegue acessar. E aí, por isso que a decisão é inútil. Porque se não tem, a rede não está operando no Brasil, para que mandar bloquear o perfil do cara? Só virou uma picuinha a mais que é desnecessária nesse momento. A verdade é essa. Mas enfim, é mais uma decisão que foi tomada. O Rumble, que está processando o Xandão lá nos Estados Unidos, pegou essa decisão e levou correndo lá para o juiz para falar, olha aí, ó, mais uma perseguição vindo lá do Brasil. Já foi correndo lá pedir socorro. Né? Isso, nesse caso específico, essa decisão específica só alimenta a picuinha, porque se a rede já está bloqueada no Brasil, você não tem necessidade de mandar bloquear um perfil. Parece até provocação. Não precisava, né, Xandão? Mas, enfim, aconteceu, né? E a briga vai continuar. Essa briga na justiça norte-americana também vai continuar. E a gente vai ficar acompanhando aqui. Eu te trago todos os detalhes dessas notícias assim que eles forem acontecendo. Lembrando, uma coisa importante, eu não tenho aqui tela para te mostrar, mas eu preciso te falar. Hoje é o prazo final para apresentação das alegações finais da Procuradoria-Geral da República contra o Bolsonaro, contra o Mauro Cid, contra aquele núcleo 1. Né? Inclusive vai pedir quantos anos de cadeia. Quando você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente você até já vai saber, 30, 40 anos de prisão para o Bolsonaro e companhia. Por quê? Porque é o núcleo crucial, o núcleo dos chefes da tentativa de golpe de Estado. Então,
O prazo de 15 dias foi dado, termina nessa segunda-feira, dia 14. Então eu estou gravando esse vídeo, aliás, eu estou fazendo ao vivo aqui com você agora, são 8h12, a essa hora já está até protocolada as alegações finais, mas tem até a meia-noite para protocolar, né, as alegações finais. Depois o que acontece? Abre 15 dias de prazo para a defesa do Mauro Cid, só o Mauro Cid, se defender, porque ele é o delator. Então, primeiro ele vai se defender das alegações finais da Procuradoria-Geral da República. Depois desses 15 dias que ele apresentou a defesa dele, aí abre um novo prazo para os outros réus também apresentarem em 15 dias as suas defesas, que também são as defesas finais. É a última coisa que o advogado faz antes do julgamento. E mas tem recesso, né? Agora vai entrar de férias o judiciário. Pois é, não muda nada. Por quê? Porque tem um réu preso, que é o Braga Neto. E quando tem réu preso, o processo anda mais rápido, por obrigação da própria lei mesmo. Então, vai contar os prazos mesmo durante o período do recesso do judiciário. Inclusive o Xandão, Alexandre de Moraes, não vai tirar férias, não vai sair de recesso, vai continuar tocando os inúmeros processos que estão na mão dele, incluindo o processo do golpe. Então vai correr os prazos. Quando concluir o prazo de 15 dias do Mauro Cid, ele entrega a defesa. Mais 15 dias, o restante entrega as suas defesas também. Aí falta o relator, que é o Xandão, entregar o processo e indicar, está pronto para ir a julgamento. Ele entrega para o Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, e aí ele vai definir a data, vai dizer, vamos colocar para julgamento na data tal. E aí finalmente começa o julgamento de Jair Bolsonaro e sua turma. É isso que vai acontecer daqui para frente. Então, a essa altura do campeonato, a alegação final da acusação já está entregue ao Supremo Tribunal Federal. Fica ligado você aí, dá um Google depois que você terminar de ver esse vídeo, que você já pode até ter os resultados disso, tá bom? E eu também queria te fazer uma pergunta, você tá precisando de grana? Grana extra, porque às vezes o salário não dá, né? Às vezes você tá desempregado, enfim, ou tá com tempo livre num período do dia. Tem gente que estava nessa e está se dando bem, viu? Trabalhando online, no celular ou no computador, 100% home office. Te interessa? Então dá uma olhada nessa mensagem aqui do Marcos Viana. 2 semanas de trabalho, está ganhando em dólar, 679 dólares, tá? Dá aí mais ou menos 3.300, 3.400 reais por mês. Isso ele ganhou em 2 semanas. Tá? Que depois que ele entrou lá com o Clayson e começou o trabalho. Tem mais gente, olha só, o Paulo Rodrigues, 2.154 dólares, isso dá mais de 11 mil reais por mês. Dá uma bela grana, tá feliz da vida porque está depois de 4 meses se dedicando, ganhando mais de 11 mil por mês. Tá? Dá uma olhada na Cláudia Oliveira, ela até brinca que vai tacar fogo na carteira de trabalho, já saiu do emprego, está ganhando mais de 16 mil reais por mês, 3.134 dólares. Isso dá quase 17 mil reais por mês a Cláudia Oliveira está ganhando. Se você quiser saber como, o que você precisa fazer, como participar dessas oportunidades, olha só, está assistindo o vídeo lá no celular, aqui embaixo na descrição do vídeo aparece trabalha em casa com flexibilidade de horários e ótimos ganhos. Tem um link aqui. Você vai clicar no link, vai abrir uma conversa com o Clayson. E aí o Clayson vai te explicar tudo direitinho. E mais do que te explicar, ele vai te liberar uma aula, um treinamento grátis. São 3 aulas de um treinamento gratuito para você ver se realmente é uma coisa boa para você ou não. Pode mudar a sua vida. Se eu fosse você, arriscava. De repente, você pode trabalhar com total flexibilidade de horário, no dia e hora que você quiser, dando dedicação integral, parcial, pode ser o segundo emprego, enfim. São várias opções, tem muitas alternativas para se ganhar dinheiro na internet. Se eu fosse você, clicava o link na descrição, tá aqui embaixo mesmo. É o primeiro link de cima que aparece na descrição do vídeo. Clica e vai conhecer essa oportunidade que ela pode mudar a sua vida.